Olá, amigos, bem-vindos à 96ª aula do nosso curso de filosofia. São quase 100 aulas em quase 100 semanas. O nosso curso tem uma aula semanal, todos os sábados à noite, às 8 da noite, uma aula de mais ou menos 1 hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E no curso nós percorremos a história da filosofia ocidental. Então, estamos chegando na 100ª aula do curso. Nas próximas semanas chegaremos lá. E estamos no início do século XIX, cronologicamente falando, né? As aulas anteriores, as 3 aulas anteriores, 95, 94 e 93, foram dedicadas ao pensamento de Kant, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. E nesta aula 96, que é uma aula aberta, que fica disponível também no YouTube, no meu canal, nós veremos um tema que não está no nosso programa original. E nós fazemos às vezes isso, né? No meio da história da filosofia, interrompemos a caminhada e tratamos de um outro tema filosófico. E hoje vamos pensar sobre a desigualdade. Mas não sobre a desigualdade econômica propriamente. Pensaremos na desigualdade cultural na nossa civilização, na civilização brasileira. Porque muitas vezes, quando pensamos em desigualdade, nos restringimos à desigualdade econômica. E é esse o tema, por exemplo, inaugurado por Jean-Jacques Rousseau, né? Quando ele vai falar sobre a desigualdade ou as desigualdades entre os homens, ele parte da perspectiva econômica, da perspectiva da produção, e chega até algo que nos interessa mais, que é a desigualdade nas próprias condições materiais da vida. Então, alguns homens dispõem da sua própria vida de modo mais livre que outros homens, que têm que submeter a sua existência a um interesse que não é o seu próprio interesse, é o interesse de outra pessoa, ou de outra empresa, de outra instituição, né? Então, o que nos interessa aqui não é tanto a desigualdade econômica, que até certos níveis é algo até natural, né? A partir de certos níveis ela passa a ser inaceitável e absurda e de fato detestável, né? Mas até certo nível as desigualdades econômicas são compreensíveis e dizem respeito inclusive aos próprios projetos de existência de cada um, né? Algumas pessoas desejam ficar ricas e ter mais dinheiro, outras pessoas não. Então há uma diferença entre uma vida relativamente confortável, mas que ainda demanda o trabalho constante, ou demanda a realização, né, de obras para que se possa sobreviver, e uma existência na qual o trabalho já não é mais uma necessidade, ou a realização de obras não seja mais uma necessidade, porque o indivíduo já dispõe, enfim, de uma situação econômica que lhe permitiria viver sem nada fazer pelo resto de sua existência. E há uma diferença aqui, porque esse indivíduo tem muito mais responsabilidade em função da sua riqueza, muito mais responsabilidade para com a humanidade, né? E não é outro o sentido daquela famosa passagem bíblica na qual o Cristo diz, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Porque a rigor a função da riqueza é o seu investimento na própria humanidade. A função da riqueza é a sua distribuição. Então, o rico tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade humana extraordinária. Tá? E o rico que não cumpre com seu dever diante da humanidade comete uma grande ofensa à própria humanidade. Né? Um rico que resolve, em vez de utilizar sua riqueza para beneficiar os outros seres humanos, o rico que resolve comprar um iate, que resolve, enfim, comprar automóveis e fazer uma coleção de automóveis, o rico que resolve, enfim, ter despesas que são, de certo modo, absolutamente inimagináveis para o indivíduo pobre. Esse rico faz isso às expensas de sua própria responsabilidade para com os pobres. O rico existe em função dos pobres. O rico existe justamente porque pode ajudar a humanidade resolvendo alguns problemas que dependem do dinheiro, problemas muito sérios que os pobres sofrem. Né? Então, nós não trataremos das questões da desigualdade econômica, embora elas possam aparecer aqui nesta aula. O que nos interessa, de fato, é a desigualdade cultural, que é um problema muitíssimo mais grave no nosso país, porque, de fato, a desigualdade cultural estabelece um campo para ampliação das desigualdades econômicas. A desigualdade cultural é mais fundamental do que a desigualdade econômica. Né? Até porque a cultura é o lugar metafórico onde a civilização mesma se constitui e a partir de onde a própria economia se estabelece. Então, não é a economia a base de tudo, como afirmava Marx, não é a realidade concreta da economia, da existência econômica do ser humano que estabelece as suas condições culturais. É bem o contrário, porque de fato a economia está no plano da cultura. Também a economia se constitui a partir do plano da cultura, a partir da alfabetização, a partir das referências éticas, das referências morais, ou seja, dos costumes. A economia se constitui a partir dos sujeitos, e os sujeitos existem numa vida que é, antes de tudo, espiritual, cultural. E o que é uma desigualdade cultural? É justamente uma desigualdade no acesso e na permanência e no domínio da cultura escrita, da cultura musical, da cultura dos costumes e dos hábitos, isto é, moral. Vocês sabem que moral é uma palavra que vem do latim, mores, que significa justamente costume, significa hábito. Então, quando a gente está falando de uma questão moral, a gente está falando de uma questão dos costumes, né, de uma sociedade. E a gente está falando exatamente da cultura. A moral é cultural. Então, nós podemos partir da existência de diferentes culturas na cultura brasileira, diferentes padrões culturais. E são esses diferentes padrões culturais que provocam uma assimetria na formação dos indivíduos. Isso é muito nítido, é muitíssimo nítido quando nós vamos a escolas diferentes, em regiões diferentes do Brasil,
E mesmo em regiões diferentes de uma mesma cidade, quando nós vamos a uma escola pública que atende a uma população de uma periferia, por exemplo, e a uma escola particular que atende a uma população de classe média, de classe alta. Veja, na periferia, geralmente, os alunos chegam com uma série de dificuldades muito graves do ponto de vista da alfabetização e do letramento, e também do ponto de vista da sua, da sua própria constituição física, cerebral, por causa eventualmente, até mesmo, da sua desnutrição. Eu vi isso já, pessoalmente. Crianças da periferia e do interior que tinham problemas cognitivos, problemas intelectuais, problemas de desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Tinham retardo cognitivo e intelectual devido, provavelmente, à desnutrição, né, infantil. Uma criança desnutrida, uma criança alimentada à base de porcaria, à base de alimentos ultraprocessados, né, e que não tem acesso às proteínas e às vitaminas necessárias, na quantidade necessária, de fato tem o seu progresso dificultado. Então, a primeira tarefa dos pais e a primeira tarefa do próprio Estado é que é uma tarefa do Estado porque é de interesse do próprio Estado que os jovens e que os adultos sejam cognitivamente, intelectualmente capazes, né? Então ele deve prover e ajudar as famílias que têm dificuldade de fazer isso. Então a tarefa dos pais e a tarefa do Estado, a primeira delas é alimentar, né, as crianças de forma correta, de forma que elas não se prejudiquem, não sejam prejudicadas pela desnutrição. Tá? Então tudo começa por aí. Nós, nas escolas diferentes, vemos um ponto de partida para a cultura que é bastante diferente. Mas o problema não termina por aí. Porque, de fato, não se trata somente de uma dificuldade no campo do desenvolvimento cognitivo e intelectual e no campo da leitura e do letramento. E qual a diferença entre alfabetização e letramento? A alfabetização é o nível mais básico da leitura, né? A capacidade de ler pequenos textos, escrever o próprio nome, escrever pequenos textos. Então o sujeito é alfabetizado quando, enfim, cumpre aqueles requisitos necessários para que se possa assumir uma candidatura para o Congresso Nacional. O sujeito precisa ser capaz de ler um parágrafozinho, né, e escrever o próprio nome. Então está alfabetizado, já pode ser deputado no Brasil. Então, a alfabetização é o nível mais elementar, né, da escolarização. E o letramento não. O letramento já é uma alfabetização na qual pode-se compreender, né, um texto mais elaborado e pode escrever corretamente, né, textos elaborados. E há diferentes graus de letramento, evidentemente. Mas o letramento é um avanço qualitativo em relação à própria alfabetização, né? Então, não se trata somente de uma diferença no nível de alfabetização e letramento, e no nível do desenvolvimento cognitivo e intelectual a partir da nutrição ou da desnutrição, o que a gente encontra nas diferentes escolas, né? A gente encontra também diferenças fundamentais nos costumes que as crianças trazem de fora.
os costumes que estão impregnados nas crianças, nos adolescentes, nas escolas. Os costumes que são trazidos de casa, do bairro, da rua, da cidade, mesmo do país. Então aqui trata-se de um conjunto de elementos culturais que a gente pode chamar da cultura popular, que de fato determinam, em larga medida, o ponto de partida para a formação cultural daquele indivíduo, né, para a sua existência integral na vida adulta. E aqui, vejam, há uma confusão que muitas pessoas cometem, pais, professores, políticos. Há uma ideia, aqui uma afirmação, uma frase feita, um chavão, de acordo com o qual educação se traz de casa. A escola não existe para educar, a escola existe para, enfim, para passar matéria, a escola existe para instruir, né? O professor que chega e fala, não, eu sou professor, eu não sou educador, né? Quem educa são os pais, eu ensino. A escola existe para ensinar, não existe para educar. Essa é uma frase feita absolutamente estúpida, né? É uma frase feita absolutamente idiota. Porque quem diz isso confunde tudo. Confunde uma expressão que é uma expressão corrente, né? E confunde uma expressão com uma definição rigorosa. Que expressão é essa? A expressão falta de educação. O que é a falta de educação? Falta de educação não é falta de educação do conceito específico de educação como formação integral do ser humano. Não é isso. Falta de educação é falta de boas maneiras, né? Então, o sujeito que arrota no meio de todo mundo é um mal educado. Mas não porque ele não tem uma formação integral. Isso pode ter também, né? Mas é porque a ele faltam boas maneiras, falta etiqueta, né? A criança que faz birra e tal é mal educada, mas não porque a ela falte, né, uma formação integral da alta cultura. Não se trata disso, ninguém está falando disso. A ela falta etiqueta, faltam boas maneiras. E aí, a partir dessa expressão popular, falta de educação, mal educado, né? Pais e professores dizem, não, educação se traz de casa. Não, não, boas maneiras se aprende em casa. Etiqueta se aprende em casa, se aprende também na escola, mas em primeiro lugar em casa, né? E aí eles acham que educação é sinônimo de etiqueta, de boas maneiras. Não, eu não sou um educador, né? Porque educação se traz de casa. Não, tá errado. Isso é uma confusão que só demonstra a dificuldade, né, intelectual do brasileiro. Quem afirma isso não está nem pensando no que significa essa afirmação, né? Quem diz que a educação se traz de casa, não é função da escola, não está nem entendendo o que está dizendo, né? E realmente está completamente equivocado, é uma afirmação estúpida. Porque a tarefa da escola é justamente educar. E educar não é no sentido rigoroso, no sentido filosófico. Educar não é dar boas maneiras, né? Educar não é ensinar etiqueta. Educar é outra coisa. Educar é elevar o sujeito da sua situação cultural, da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Elevar esse sujeito dessa situação cultural ou dessas situações culturais a uma situação cultural superior, né? É retirar o indivíduo do seu mundinho familiar e levar esse indivíduo para a humanidade,
né, é transformar aquela pessoa, aquele ser humano, que só conhece aquilo que está imediatamente à sua volta, num ser humano que pode dialogar em alto nível com qualquer pessoa de qualquer cultura do mundo, seja uma cultura europeia, seja uma cultura indígena, seja uma cultura africana, seja uma cultura eminentemente científica, seja uma cultura religiosa de vários tipos, enfim. Então, a educação tem uma função muito específica. A educação é a formação integral do homem para que o homem possa realizar plenamente a humanidade que existe em potência, né, em si. Porque nós nascemos humanos do ponto de vista biológico, claro, mas do ponto de vista cultural, não. Nós nascemos absolutamente incapazes do ponto de vista cultural. E é justamente essa formação cultural que começa em casa, mas continua fora de casa e, na verdade, se realiza plenamente só quando estamos fora de casa, é que se chama educação, né? A educação não pode ser realizada de modo completo e integral num ambiente de origem do indivíduo. A educação necessariamente é uma saída. O educador é aquele que conduz o sujeito para fora das suas circunstâncias. É aquele que conduz o educando para a realização mais plena da humanidade na sua própria existência. O sujeito educado, o sujeito cultivado, o sujeito culto, é justamente o sujeito que vive com mais plenitude o modo próprio de existir do ser humano. Isto é, o lugar propriamente da educação não é a casa, não é a rua, não é o bairro, não é a igreja, não é o estado, não é o clube. O lugar propriamente da educação são as instituições civilizatórias, a escola, a universidade, né? E essa minha afirmação aqui tem consequências de longo alcance. Por quê? Isso significa que, em primeiro lugar, a ideia do homeschooling possui uma falha estrutural. O homeschooling, do modo como é possível realizá-lo no Brasil, né? No modo como é possível realizá-lo por uma família de classe média, por exemplo, o homeschooling é justamente um obstáculo à educação. Porque o aluno precisa sair de casa, ele precisa receber outras influências, ele precisa ter acesso a uma cultura que é diferente e mesmo oposta àquela que ele recebe em casa. Ele precisa ser exposto à diferença, ele precisa ser exposto, né, a outros caminhos da cultura. O que é muito difícil acontecer quando se está em casa. A ideia de uma família estabelecer um controle restrito daquilo que o seu filho, né, vai conhecer, daquilo que o seu filho vai ter contato, daquilo com que o seu filho vai ter contato, é uma ideia propriamente anti-educadora. Porque com isso restringe-se o horizonte de possibilidades da existência àquilo que os pais acreditam que seja bom, que seja justo, que seja verdadeiro.
Só que os pais não conhecem tudo. Os pais não, os pais não são o mundo. Os pais não são a cultura universal, aquilo que Matthew Arnold chama de alta cultura. Os pais não são isso. Alta cultura aqui não somente como cultura norte-cêntrica ou eurocêntrica, alta cultura inclui tudo o que há de melhor que foi feito em todas as civilizações, inclusive nas civilizações africanas, sul-americanas, asiáticas, tá? E os pais não têm condição de fazer isso porque ninguém tem. Então, se nós estamos aqui com uma família que dispõe de muitos recursos, até é possível fazer sentido, né, o homeschooling, mas não exatamente num home, não exatamente em casa, né? Faz sentido quando esse aluno pode viajar o mundo conhecendo outras coisas com diferentes tutores, né? E aí ele pode não fazer parte de uma escola, pode não estar matriculado numa escola, mas ele vai estar conhecendo o mundo, vai estar conhecendo as diferenças, né? Enfim, vai estar com tutores diferentes, tratando de questões diferentes, a partir de perspectivas diferentes. E vai estar lendo coisas diferentes, vai estar observando fenômenos diferentes. Aí sim, mas uma família de classe média no Brasil que vai deixar os filhos estudando em casa e eventualmente vai fazer um curso fora ali na própria cidade, né? Enfim, isso é um obstáculo a que a educação aconteça, ok? Então, nesse sentido, o homeschooling não é uma boa estratégia educacional para uma família de classe média, não, né? O homeschooling impede que aconteça essa educação e talvez, inclusive, uma das razões pelas quais o homeschooling é cogitado por algumas famílias é justamente a ideia de que a educação se dá em casa. Não, mas não se dá em casa, né? Isso vem justamente da confusão que se faz entre educação e boas maneiras, o que absolutamente não é a mesma coisa, tá? Então, em primeiro lugar, o homeschooling não é uma boa ideia no Brasil, tá? Em segundo lugar, nós podemos pensar aqui num risco, tá, que, que a educação corre dentro de um contexto no qual os professores, aí sim, na escola, os professores e os gestores não tenham muita consciência do que estejam fazendo. E aí nós podemos ter um processo educacional na escola que também vai se constituir como um obstáculo à educação, né? E, portanto, como um obstáculo à formação cultural do aluno. E que obstáculo é esse? É o obstáculo que vem da nossa situação geopolítica no século XX, no século XXI. É um obstáculo que vem da importação de categorias culturais e políticas da nossa metrópole. No século XVII, no século XVIII, até o século XIX, o Brasil tinha uma cultura que girava em torno de uma metrópole europeia, que era Portugal, né? Hoje se inverteu, na verdade, hoje o Brasil absolutamente não se importa, para o bem ou para o mal, não se importa mais com a cultura portuguesa. Na verdade, é pouquíssima coisa que vem de Portugal ao Brasil do ponto de vista cultural. E, a rigor, fora do mundo universitário, é pouquíssima coisa que o Brasil recebe da Europa, tá? Na cultura europeia. O Brasil recebe mais influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são a metrópole do Brasil. O Brasil continua a ser colonizado, mas não mais por Portugal, e sim pelos Estados Unidos. O Brasil é colônia cultural dos Estados Unidos hoje, né?
E isso fica muito nítido na escola e fica muito nítido nos fenômenos culturais do nosso tempo. E o curioso é que os próprios mestres, os próprios professores muitas vezes não percebem isso. Quantas vezes eu já estive em sala de professores conversando com professores sobre cinema, por exemplo, e eles entendem que cinema seja assistir a blockbuster, assistir a esses filmes para retardados de super-heróis, né, para adolescente retardado americano, de Homem-Aranha e não sei o que, e história em quadrinho transformada em super-homem, né, e Batman. E eles acham que isso é cinema, que isso é cultura, que isso que é legal. E quantas vezes, para minha surpresa, né, eu não descobri que o sonho de um professor que ele realizou, que ele não realizou, enfim, que levou a esposa, que levou a família, é ir para Disneylândia, né? Enfim, é muito chocante para mim ouvir essas coisas na sala de professores. Mas não se trata somente de sala de professores, porque o Brasil é colonizado culturalmente em todos os seus âmbitos, em todas as suas manifestações, quase todas. Felizmente, ainda algumas praças, né, de resistência nas quais a cultura genuinamente brasileira tem lugar para se desenvolver. Mas essas praças são cada vez mais restritas. Eu vou dar outro exemplo. Na semana passada, nós tivemos a recepção dos novos alunos da universidade, onde eu dou aula, que é a Universidade do Estado do Paraná, né? E no primeiro dia ali, na segunda-feira, houve várias manifestações culturais e as duas manifestações culturais centrais foram, em primeiro lugar, um grupo de rappers que faziam batalhas ali, fizeram algumas batalhas de rap. Há algo muito interessante ali, né? Eu fiquei muito admirado com a fluência verbal, com a rapidez de pensamento, né? Com a capacidade de criar linhas poéticas, né? Com métrica muito rigorosa, né? Com as sílabas colocadas ali, as sílabas tônicas colocadas no lugar certo. Eu fiquei muito bem impressionado com isso. Mas eu fiquei muito mal impressionado com a dificuldade que se tem ali de perceber como aquilo estava fora de lugar, né? Foi um fenômeno muito curioso, porque nós sabemos, o rap é um amálgama, né, de estilos que tem várias influências, que surge nos Estados Unidos, que depois é trazido para o Rio de Janeiro, que é trazido para São Paulo em algumas das suas vertentes, né? E não é o caso aqui, nem eu seria capaz de fazer uma história do rap, das influências do rap, né? Mas eu entendo que ali nos Estados Unidos existe de fato uma autenticidade, autenticidade que vai se perdendo quando vai descendo para o sul, né? E que vem se tornando quase que uma cópia e às vezes uma caricatura quando chega quando chega aqui nos países da América Latina. E o mesmo fenômeno do rap que nós vemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o que nós vemos em Bogotá, que nós vemos no México. E aí eu estava na segunda-feira passada diante de uma batalha de rappers, né, falando das condições difíceis da vida, e com um som, né, com uma batida do rap norte-americano, e os dois rapazes brancos, bem brancos, com camiseta de time
de basquete americano, com um tênis de basquete americano, com corrente, né, de ouro, imitando rappers norte-americanos. Veja, eles não estão na cultura norte-americana. Eles não estão passando pelos problemas que os negros norte-americanos passam. Eles estão no sul do Paraná, né? Vieram de uma família polonesa, ou alemã, ou ucraniana, e estão fazendo rap americano. Aqui nós temos um fenômeno claríssimo, né, de fato, do imperialismo cultural em ação. E mais, não havia nada ali que não fosse uma cópia caricatural de um fenômeno cultural norte-americano. Não havia ali uma instrumentação tipicamente brasileira. Não havia nenhum esforço a rigor de antropofagia naquele fenômeno. Não havia. Havia uma cópia. Quanto mais cópia, melhor. E logo depois houve um outro fenômeno cultural que revela o imperialismo ao qual estamos submetidos. Um outro grupo agora, não mais de rappers, porém de roqueiros, tomou o lugar para fazer um show de rock que consistia em covers de músicas de rock americano dos anos 80, 90, dos anos 2000, covers de música americana, com toda a instrumentação tentando imitar nos mínimos detalhes a instrumentação das versões originais. Nenhum esforço de antropofagiação, nenhum esforço de alimentação dessas referências culturais e de regurgitação dessas referências misturadas com o que é nosso, tradicionalmente nosso. Professor, mas a música brasileira também tem origem na Europa, nos Estados Unidos? Claro que tem, lógico que tem. Mas há algo na música brasileira que é inconfundivelmente brasileiro. Tomemos, por exemplo, um Elomar. Tomemos, por exemplo, um Tom Jobim. Tomemos, por exemplo, até a Bossa Nova, que é produzida a partir da antropofagia, a partir do jazz norte-americano e europeu, a partir, enfim, da música popular francesa, da música popular portuguesa. Há ali algo que é genuinamente brasileiro, né, e que diz respeito à nossa terra. Quando eu morei fora do Brasil, eu ouvia música brasileira para me reconectar, né, reconectar culturalmente com as minhas raízes. Eu ouvia muito Elomar, ouvia muito Belchior, ouvia muito Chico Buarque, né? E ouvi outras coisas também do interior, né, do Brasil, né? Ouvia Dorival, enfim. E ali nós temos algo que é inconfundivelmente brasileiro e que é muito diferente de uma batalha de rap, com tudo ali caricaturado, né? Com caricaturas de rappers americanos. E é muito diferente de um show de rock, de covers, de músicas americanas. Ambas as manifestações, né, embora sejam de tribos diferentes, né, então a tribo que ficou no show de hip hop foi embora depois do show, a tribo que chegou pro show de rock não estava no show de hip hop, mas na verdade é a mesma coisa. Na verdade, nós temos ali a manifestação explícita do imperialismo norte-americano, né? E o problema aqui é que esse imperialismo traz uma série de outras consequências muito mais sérias.
Porque o imperialismo cultural entra pela música, entra pelo cinema, entra por essas manifestações da indústria cultural de massa nas nossas mentes e nos nossos corações, a nossa mente no nosso coração, né? Porém, aos poucos, os valores que estão ali inseridos vão tomando conta, né, do nosso espírito. E aos poucos nós vamos assumindo as ideologias, as ideologias dos povos do norte, muito especialmente as ideologias dos Estados Unidos, né, com todas as suas particularidades que podem ter sentido lá, né, mas não fazem sentido entre nós. Nós temos, tanto lá quanto aqui, uma formação histórica violenta, né, europeia e, portanto, violenta. Nós tivemos aqui e lá o fenômeno da escravidão. Nós tivemos aqui e eles tiveram lá, enfim, a apropriação das terras dos habitantes originais, né, dos primeiros habitantes e dos descendentes dos primeiros habitantes. Mas veja, há uma diferença essencial aqui nesse caso, por exemplo. Os índios no Brasil sofreram, né, a invasão dos europeus, sofreram um certo tipo de genocídio. Mas nos Estados Unidos, o genocídio das nações indígenas foi uma política de Estado deliberada, o que nunca houve a rigor aqui no Brasil. Aqui houve uma expansão, e nesse processo de expansão, os índios eram dizimados, em primeiro lugar, pelo próprio contato, né? Pelo álcool, pelas doenças. Mas aqui no Brasil são raros os casos de organizações de exércitos estabelecidos com o propósito único de matar a maior quantidade possível de índios. Isso aconteceu centenas de vezes nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fizeram a sua expansão para o oeste com base numa política absolutamente genocida de cima a baixo. São um país fundado no genocídio, e mais, no genocídio deliberado, no genocídio proposital, não um genocídio que aconteceu acidentalmente, né, por meio da doença e por meio, enfim, do álcool. E o próprio fato de que nós somos uma nação miscigenada, eu sou descendente de índios, né, de europeus e de índios, né, e provavelmente de africanos também. Tá? Mas de europeus e índios eu sei, eu tenho ali de modo muito claro na minha árvore genealógica. Tá? Então houve uma interseção entre os povos no Brasil. Até o ponto em que, hoje em dia, 80% da população brasileira é miscigenada, pelo menos 80%. Né? Pelo menos 80% dos brasileiros vão ter ali, no mínimo, um antepassado europeu, um antepassado negro, um antepassado indígena. Tá? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a ideia de fazer uma família com um índio, ou mulher branca, europeia, casasse com um índio, ou um homem branco europeu casasse com uma índia, e com eles fazer uma família, não com o propósito simplesmente de fazer um estupro, mas de fazer uma família, isso seria um absurdo completo, né? Enfim, nós estamos adotando, quando recebemos as influências culturais dos Estados Unidos, estamos adotando uma cultura, né, que foi estabelecida com base no próprio genocídio, uma cultura genocida em essência. E é um genocídio que nunca deixou de existir, que se perpetua
até hoje. Em todas as invasões que os americanos fazem e continuam fazendo no mundo todo, em todas as guerras que eles promovem, em todas as destruições de cidades, destruições indiscriminadas de cidades que eles fazem no mundo todo, né? Então trata-se de uma cultura, em essência, genocida. E nós estamos incorporando isso também. E mais, incorporando categorias políticas e econômicas que, que talvez não nos interessem. E aqui eu estou pensando na ideia da celebração, por exemplo, do crescimento econômico e industrial brasileiro, né? A ideia de um crescimento que tende ao infinito, a ideia de que podemos crescer para sempre, a ideia de que é vantajoso que tenhamos uma produção industrial e comercial cada vez maior. Essa é uma ideia que vem do norte, é uma ideia típica dos processos de revolução industrial, das revoluções anteriores, da modernidade europeia e norte-americana, né? A ideia de um crescimento infinito, que é uma ideia em si irracional. E essa concepção que nós recebemos por meio desse imperialismo cultural, e que nós implantamos e implementamos aqui no Brasil sem muita crítica, produz uma série de consequências no nosso modo de existir, na nossa própria civilização, né? Porque ela exige que haja uma massa de indivíduos que não são reconhecidos por sua própria condição humana, mas indivíduos que só são reconhecidos em função da sua condição de recursos, né? Recursos humanos. Não é por acaso que as empresas têm os departamentos de recursos humanos, né? E o que é um recurso humano? É um indivíduo tornado objeto, né? Um indivíduo cujo único valor consiste na sua capacidade produtiva e consumidora. Então, nós temos aqui um indivíduo que deve ser visto como uma peça mecânica num enorme maquinário industrial e comercial, e que vai cumprir uma dupla função de produzir e consumir, né? Não para o seu próprio benefício, mas para o benefício de outrem, né? De outras pessoas, de outras instituições. E esse processo de objetificação do homem, de transformação de todas as pessoas em recursos humanos, que é um processo realmente de desumanização do homem, né? Porque retira do homem aquilo que é mais próprio do homem e que transforma todos no limite em seres que têm uma existência determinada pelas necessidades e exigências do mercado em todos os aspectos de sua vida, seja no aspecto produtivo, seja no aspecto dos seus projetos existenciais, seja no aspecto de suas necessidades básicas de vida. Então, todo o indivíduo é transformado num meio. Nós temos aqui um momento final do iluminismo, né, em que o indivíduo deixa de ser considerado um fim, como Kant exigia, e passa a ser considerado sem nenhum rodeio como um meio, como um mero recurso, como um recurso humano. E mais, o sujeito passa
agradecer a oportunidade de ser um recurso humano, né? E mais, o sujeito procura se colocar como recurso humano, procura se vender como se ele fosse um recurso humano, como se ele fosse um simples objeto, né, à disposição de empresas e de outras pessoas. Não é outra a causa do sucesso de aplicativos de internet, com o propósito de favorecer o encontro de pessoas, né, que desejam se encontrar com a finalidade amorosa. Do mesmo modo que há uma série de que as lojas e que as empresas de comércio, de indústria se apresentam na internet e que há, enfim, sites de vendas como a Amazon, como o Mercado Livre, em que você pode escolher os produtos e comprar os produtos. Há também sites em que você escolhe as pessoas e consome as pessoas. São sites enfim, de encontro como o Tinder e outros, né? E que as pessoas se objetificam e veem o outro como objetos também. Trata-se de um mesmo processo, o processo de objetificação do homem com uma finalidade econômica. O ser humano é o produtor e consumidor, né? E ele passa a ser também um objeto, portanto. E essa natureza construída do homem como objeto, como um meio para alcançar um fim, e não como fim em si mesmo, é transportado para o mundo das relações amorosas, afetivas, em que as pessoas veem o outro não como fins, e sim como meios para a realização de seus desejos lúbricos ou de seus desejos afetivos, né? E se colocam também como meio para a realização do desejo do outro. Tá? Então nós temos aqui um processo de retorno a um estado não iluminista, né? Enfim, todavia não é um retorno a um pré-iluminismo. Trata-se aqui de uma outra coisa, de um retorno para um outro caminho, né? Para um caminho, um retorno para o futuro, né? A uma situação em que se escapa de uma proposta, de uma tese iluminista muito valiosa, que é a da ideia do homem concebido como um fim e não como um meio, né? Agora, é interessante também a gente perceber que o homem visto então como meio de produção, como recurso humano, né, está sujeito às leis do mercado. E as leis do mercado são as leis da oferta, né, e da demanda. Isso significa que, naturalmente, o sujeito vai ter que se submeter a um padrão de vida, a um rendimento que não é suficiente para a sua manutenção, né? Ele vai receber um salário mínimo, que é insuficiente para que ele more, para que ele se alimente corretamente, para que ele se vista bem, para que ele compre livros. Então isso é impossível, né? Para que ele viaje, para que ele tenha acesso à arte. Então isso é impossível, inviável, né? E nós temos realmente a redução do homem à situação de máquina, de uma máquina biológica, né, que existe para, uh, para produzir, né, e produz para poder existir, para poder produzir mais. Nós temos uma máquina viva, uma máquina potencialmente inteligente, né? Uma máquina que potencialmente pensa, que pode até pensar, mas quase nunca pensa. Porque pensar, enfim, se quer assistir a um programa ou a outro, pensar se quer comer pizza ou cachorro quente no fim de semana, não é pensar de fato, né? A não ser que nós abramos demais o significado do pensamento. Então, nós temos aqui uma máquina biológica com potencial de pensamento, mas que é reduzida à sua atividade econômica.
e ela é mantida presa a essa atividade econômica por grilhões invisíveis, que são os grilhões da escassez, né, os grilhões da pobreza. E aí ele não consegue de fato nem ter os elementos intelectuais para poder fazer leitura do que está acontecendo. E aí é convencido por todos que essa escravidão, essa nova escravidão, é sinônimo de liberdade, é a própria liberdade, né? Então, pelo fato dele poder justamente escolher se vai comer pizza ou cachorro quente na sexta-feira, pelo fato dele poder escolher a marca de feijão que ele vai comprar, pelo fato dele poder escolher a rua em que vai morar, ou a cor da roupa que vai vestir, né? Ou o programa de televisão a que ele vai assistir. Essas pequenas escolhas dão ao sujeito a ilusão da liberdade. A escolha de poder escolher um candidato ou outro na época da eleição e tudo isso dá a ilusão da liberdade. E as pessoas não percebem que essa liberdade ilusória é exatamente a mesma liberdade do boi, da vaca, que está num curral e pode decidir se alimentar de grama, ou pode se alimentar, né, da ração, ou que está ali presa, né, e pode decidir se vai deitar-se ao sol ou se vai deitar-se à sombra. É a mesma liberdade que tem um cachorrinho que está no quintal e que pode decidir latir para as borboletas ou permanecer deitado, né? Que pode escolher comer agora ou comer depois. Isso não se trata de fato de uma liberdade. Trata-se de uma escolha que é estabelecida a partir de um enquadramento muito limitado. E esse enquadramento não é escolhido pelo sujeito, né? E esse enquadramento, pelo fato de receber o nome de liberdade, pelo fato de a própria propaganda, né, ressaltar essa aparente liberdade sob esse nome, liberdade mesmo, torna a percepção do que de fato acontece muito difícil. Porque o sujeito realmente não tem acesso à arte, não tem acesso à literatura, não tem o tempo nem o dinheiro, né, para cultivar a sua mente. Ou seja, ele é alfabetizado, mas é porcamente letrado. Ele não obteve os alimentos do espírito necessários para que ele possa compreender a sua situação tal como ela é. Uma situação de servidão, né? Uma situação, podemos dizer realmente, de um novo tipo de escravidão, no qual ele pode escolher até certo ponto qual daqueles 3 ou 4 senhores a quem ele vai servir com sua força de trabalho. O que é realmente a escravidão? Veja, o escravo antigo era exatamente o trabalhador, né? E o seu proprietário tinha algumas obrigações. Tinha a obrigação de prover a subsistência do escravo, tinha a obrigação de cuidar da saúde do escravo. Era uma obrigação que, inclusive, tinha um propósito econômico, porque ele não queria que o escravo, que custava caro, morresse. E é muito interessante porque existiam, inclusive, certas regras em relação ao tratamento do escravo, regras escritas e não escritas, né? Uma passagem, por exemplo, de Platão, em que Sócrates está indo para a cidade, encontra, né, um jovem que vai conversar com ele, né, e o jovem conta que havia acabado de apresentar uma denúncia contra o próprio pai, porque o pai havia deixado um escravo brigão preso numa caverna, né?
Então o escravo brigou com outro, matou outro escravo. Então o pai, que era dono desses escravos, havia prendido o sujeito numa caverna, né, ia deixar aquele sujeito até o dia seguinte. No dia seguinte ia soltá-lo. Só que caiu um temporal muito grande, o rio encheu, enfim, e ninguém conseguiu sair, ninguém conseguiu chegar lá naquela caverna. E alguns dias depois, quando o pai conseguiu ir lá para soltar aquele escravo, ele estava morto já de fome. Então esse jovem havia ido ao tribunal para representar contra o pai, né, um jovem ativista grego, né, foi ao tribunal para representar contra o pai, porque o pai teria sido responsável pela morte de um escravo, né? E aí o Sócrates pergunta para o rapaz se ele acha justo, né, representar contra o próprio pai e tal, e o rapaz acha que sim, porque afinal ele é um defensor, né, da justiça, e todas as questões relativas à justiça em relação aos homens, a ideia de direitos humanos está ali incipiente, está em germe, né? Enfim, e os escravos tinham alguns direitos. Não que eu esteja aqui justificando a escravidão, porque é absurda a ideia de justificar a escravidão. É um absurdo a escravidão, é um crime contra a humanidade, é evidente. A escravidão, qualquer tipo de escravidão é terrível, né? É escandalosa. Né? Homem nenhum deve ser visto como meio. Tá? Todavia, o que eu quero apontar aqui é que, em certo sentido, a escravidão permanece. Tá? E eu estava dizendo aqui, o Aristóteles concebia a escravidão especificamente como uma condição natural, né, do homem. Aristóteles dizia que alguns homens nasceram para ser escravos e outros homens nasceram para ser livres. E a própria situação de escravidão de alguém já mostra que esse sujeito nasceu para ser escravo. Como assim? Porque se não fosse escravo, isso aqui antecipando alguns temas do próprio existencialismo. Se alguém é escravo, mas não tem uma natureza escrava, essa pessoa vai escapar e vai lutar até a morte para escapar. Quem aceita a condição de escravidão é escravo por natureza. Simples assim, tá? Porque se não fosse escravo por natureza, não seria escravo. Preferia estar morto. Tá? Então, é essa a justificativa de Aristóteles. E Aristóteles, então, justifica a situação de escravidão. É claro que é um absurdo essa justificativa. Todavia, podemos trazer essa justificativa para o nosso tempo e perguntar se Aristóteles teria razão. Né? Porque a pessoa que aceita uma situação de servidão voluntária, de escravidão moderna, de trabalhar, né, e colocar sua vida servindo a um propósito que não é o próprio dele, servindo ao propósito de outra pessoa e de outra instituição, essa pessoa seria um escravo para Aristóteles. Mas seria um escravo porque quer? Aristóteles dizia que seria a natureza dela. E eu discordo de Aristóteles no nosso caso. Porque o problema é que a pessoa não percebe a sua situação de escravidão. No passado, essa percepção era nítida. Havia uma distinção evidente entre o senhor e o escravo, e havia uma tensão de vida e morte entre os dois. O senhor sabia que o escravo poderia matá-lo, né? E o escravo sabia que o senhor poderia matá-lo também. Mas essa tensão desaparece nos nossos tempos, sobre a ideia, né, do funcionário, do colaborador, do recurso humano. E mais, porque hoje em dia existe a necessidade do desemprego, que é o fantasma do nosso tempo. Né? Veja, numa sociedade, agrícola não existe desemprego. O sujeito está trabalhando na sua terra e, eventualmente, por algum problema meteorológico, a plantação toda se perde, tudo isso, e ele passa um ano muito difícil, 2 anos muito difíceis, né, de fome, enfim, de precariedade, mas depois ele continua plantando e não existe a ideia de desemprego. A ideia de desemprego existe na sociedade industrial, porque ele é necessário haver uma escassez de trabalho, né, para que todos queiram trabalhar e precisem trabalhar e se submetam a salários baixos. Né? Agora, a ideia do trabalho como uma forma de
uma forma necessária de vida e mais ainda de vida livre, faz com que as pessoas não percebam o caráter real, né, da sua própria servidão. Então não se trata aqui de uma natureza de escravo, se trata, na verdade, de uma falha educacional que não permite, que não dá aos sujeitos, né, a capacidade de perceber o estado em que as pessoas estão, né, a sua situação socioeconômica real, por falta de cultura, por falta de leitura, por falta de acesso à arte. Então é fundamental, né, que haja uma grande massa de população que seja alienada do direito de ter arte, de ter literatura, de ter cultura. Se todas as pessoas percebessem as coisas na sociedade econômica, na economia tais como elas são, e percebessem a sua condição, não aceitariam, né, se submeter a uma situação de servidão, de servidão miserável. Tá? As pessoas aceitam porque não percebem isso e porque chamam liberdade o que de fato é uma ausência de liberdade. O que é o escravo para Aristóteles? O escravo para Aristóteles é o sujeito que não tem o controle do seu próprio tempo. O que há de mais importante na vida do ser humano? Aquilo que é mais escasso na vida humana, que é irrecuperável, que não pode ser comprado. É o tempo. Se você perde dinheiro, se você perde um bem, se você perde... Tudo isso você pode adquirir de novo. E mais, é possível viver sem dinheiro. É possível viver com pouco. É possível viver sem bens. Mas sem tempo, não. O tempo é aquilo que é insubstituível, né, que é mais escasso, que não pode ser transmitido, você não pode negociar com o tempo, você não pode comprar mais tempo. Na verdade, a única maneira de comprar tempo é comprar o tempo dos outros para que os outros trabalhem por você. E aí você pode dispor do seu tempo. E isso Aristóteles já havia percebido, né? E é por isso que Aristóteles ressalta a necessidade do ócio. Vejam, amigos, para Aristóteles o ócio era o que havia de mais fundamental da vida do homem livre. E o ócio não é um doce fazer nada. Não é isso. O ócio não é ficar de pernas para o ar. Muito pelo contrário. O ócio para Aristóteles é o tempo necessário para você fazer o que você precisa fazer na sua vida. Para fazer política, para fazer arte, para fazer literatura, poesia, filosofia. O ócio é o seu tempo. É o tempo para você fazer aquilo que realmente importa. Ok? E que não é a sua subsistência, não. É o que ultrapassa a subsistência, é o que está além da subsistência. Você já tem a sua subsistência garantida de um modo ou de outro, e você precisa ter aquele momento para fazer aquilo que é importante. Né? Para o escravo, o ócio se confunde com entretenimento. Ou seja, o que é o entretenimento? É uma perda de tempo, investimento no tempo, no prazer imediato, que não tem nenhum projeto, que não tem nenhuma finalidade, além da finalidade que se encerra naquele próprio momento, de dar uma risada, de se divertir, de ficar bêbado, enfim, encerra-se ali. De se emocionar com um filme dramático e tal, é entretenimento. Esse é o uso que o escravo dá ao seu curto tempo livre. Mas o homem livre não deve fazer isso. O homem livre deve dispor do seu tempo, que é maior do que o tempo do escravo, justamente para fazer aquilo que dá sentido à vida, para realizar os seus projetos, né, para ultrapassar a própria duração da vida e assim ultrapassar a própria duração do tempo. É isso que faz sentido para o homem livre. Ok? E é justamente nesse sentido que o próprio Nietzsche, aqui dando um salto de 2 milênios, o próprio Nietzsche dizia que o homem que não tem 8 horas do seu dia
para si. E não é hora de descanso, não é hora da noite, do jantar. Não é isso. É 8 horas do seu dia produtivo para si. Esse homem não é livre. Esse homem é o escravo. Então, se você começa a trabalhar às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, você perdeu o seu dia todo, o seu dia produtivo inteiro. E você vai chegar em casa para jantar, para dormir, para descansar, para trabalhar no dia seguinte com a única finalidade de trabalhar para outra pessoa. E você vai deixar a sua existência toda em função de outra pessoa. Isso é o que define a própria escravidão. Para Nietzsche, você precisava ter essas 8 horas do dia produtivo para fazer aquilo que realmente tem sentido na sua existência, senão você não é livre. E é exatamente a mesma ideia de Aristóteles. Essas 8 horas que o Nietzsche exige são as horas do ócio de Aristóteles. Veja, não é para não fazer nada, não é para ficar em casa assistindo as séries, né? Enfim, não é para o entretenimento. O entretenimento é a morte do espírito, né? Professor, mas você não lê livros, isso não é entretenimento? Eu não leio livros por entretenimento. Eu leio livros justamente com sentido. Enfim, a leitura por entretenimento é como assistir a um filme por entretenimento. Não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com a literatura. Literatura não é entretenimento. Literatura é descoberta de horizontes da existência. A arte não tem nada a ver com entretenimento. A arte é descoberta de horizontes da existência, é ampliação da vida. Então, isso sim faz sentido. Não um mero entretenimento. Então, pegar essas 8 horas exigidas pelo Nietzsche, exigidas por Aristóteles, para uma vida livre e desperdiçar, né, com seriados de Netflix, desperdiçar com rede social, né, desperdiçar dormindo, né, seria justamente aquilo que para Aristóteles te caracterizaria como uma natureza escrava. Porque você não quer, de fato, ter uma existência superior, e aí sim por sua própria vontade. Mas não é exatamente, completamente isso. Vejam bem, porque a sua vontade é determinada pela nossa cultura. E aqui está a importância da cultura e a importância de refletir sobre a desigualdade cultural, sobre as assimetrias culturais, né? E a importância de refletir sobre a influência que a nossa metrópole cultural exerce sobre nós. Eles querem que nós nos mantenhamos imbecilizados. Eles querem que nós nos mantenhamos presos, né, a um arremedo superficial de cultura que está nos filmes de Hollywood, que está nas músicas populares que nós importamos. O imperialismo existe justamente para manter as colônias como colônias. E quando nós aceitamos isso, essa submissão, e achamos lindo assistir a um filme de super-herói americano e ouvir a música pop americana e a rap americano e a rock americano, e queremos copiar isso tudo, nós estamos realmente assumindo a nossa situação voluntária de servidão, né? Assumindo o Brasil como um país que existe para exportar matéria-prima para que as outras civilizações se desenvolvam. Sempre num processo de aumento da produção, isto é, de barateamento da produção. E da produção do quê? O que o Brasil produz? O Brasil produz comida e produz minério. Produz aviões também, né? Mas, enfim, produz em primeiro lugar comida e minério. Isto é, quanto mais minério, quanto mais comida nós produzimos e exportamos, mais barato fica esse minério, mais barato fica essa comida, né? E é bom que a comida seja barata. Agora, será que é bom que o minério seja barato? Será que é bom que que aquilo que está na nossa terra, no nosso solo,
seja vendido cada vez mais barato, até o ponto, enfim, que ele se esgote, que a gente não tenha mais os nossos, aí sim, os nossos recursos naturais, né? Porque recursos naturais se esgotam e a sua exploração vai destruindo, né, a terra, vai destruindo o meio ambiente. E quando nós celebramos essa exploração, e quando nós celebramos o aumento das exportações das nossas matérias-primas, nós não estamos celebrando a nossa, a nossa situação de colônia. Meus amigos, a escola deveria ter o papel de fazer o letramento das pessoas, dos brasileiros. Todavia, a escola hoje funciona nos mesmos moldes que passou a funcionar em 1971, no regime militar, com a Lei 5692 de 71, que foi a lei que estabeleceu um currículo novo no segundo grau, né? Até aquele momento, no segundo grau, nas escolas brasileiras, havia a possibilidade de um ensino técnico ou de um ensino normal, a formação de professoras, né? Ou um ensino clássico ou científico. Então havia 4 grandes itinerários, né? Os diferentes ensinos técnicos, o normal, o clássico e o científico. A classe média ia quase toda para o normal, as moças, para o clássico e para o científico. No clássico estudava-se história, muita geografia, latim, francês, psicologia, filosofia, sociologia, etc, etc. Né? Além do português, né? da matemática, das ciências e tal. Mas era um currículo muito humanista. E no ensino científico havia um currículo técnico, né? Um currículo tecnicizante, um currículo voltado para ciências matemáticas e naturais. Não havia, enfim, o latim, não havia o francês, havia um ensino mais voltado para matemática, química, física, biologia, enfim, de forma muito mais pesada. Era um currículo bastante interessante, né? E aí, em 71, o Brasil, influenciado pela teoria do capital humano de Gary Becker, da Escola de Chicago, né? E a partir, inclusive, de acordos secretos feitos entre o Ministério da Educação e os Estados Unidos, né, foi surgindo a ideia de um novo currículo escolar. Um currículo escolar que eliminasse, a rigor, o ensino clássico e que permanecesse com o técnico científico, né? Com o propósito de fazer o quê? De tornar o Brasil um país industrial exportador de matérias-primas, né? E impedir, de fato, que o Brasil desenvolvesse, né, a sua inteligência verbal e cultural. Tá? Houve um propósito deliberado do regime militar para fazer isso, né? Houve o propósito deliberado de tornar as escolas produtoras de recursos humanos. A ideia era justamente essa, de acordo com a teoria do capital humano, que é uma teoria educacional, em primeiro lugar, né, do Gary Becker. E justamente isso era tão explícito e deliberado que o próprio Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação daquela época, em 71, justificou esse novo currículo escolar brasileiro com as seguintes palavras, e eu reproduzo aqui textualmente: era necessário, né, de acordo com Jarbas Passarinho, abandonar o ensino verbalístico, né, e academicizante. Ele usou essas palavras. Era necessário abandonar o ensino verbalístico e academicizante e partir para um ensino voltado para as necessidades do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Ou seja, a escola deveria formar operários e não pensadores, né? E não pessoas capazes de ler bem, escrever bem, argumentar, não.
Isso não interessava. E esse currículo foi imposto. E o ensino técnico, o ensino clássico e científico foram substituídos por uma única modalidade de ensino, que foi a modalidade sobre a qual eu estudei nos anos 80, que era os anos 80 e 90, que era o ensino para o trabalho, modalidade de ensino para o trabalho. É que, na rigor, era um ensino científico, né? Sem mais. Então, eliminava-se a filosofia, a sociologia, o francês, a psicologia e tantas outras coisas, e ficava-se com uma carga enorme de conteúdos de física, matemática, química, biologia, além do português, né? Então, esse era o programa dos militares para a educação. E mais ainda, esse programa, de certo modo, permaneceu até recentemente. Permaneceu até a ideia do novo ensino médio, que retorna com a concepção de diferentes itinerários, que não foi entendida por quase ninguém, por gestores, professores, políticos, enfim, estudantes, e que foi muitíssimo mal implementada. A ideia não era em si má, mas o modo como ela foi implementada foi absolutamente terrível, foi tétrico, né? Inventaram-se disciplinas completamente sem pé nem cabeça, e ninguém entendeu nada, e, enfim, a execução foi pior do que o que já havia, que era muito ruim. O currículo brasileiro, desde 71, é muito ruim, né? Mas, enfim, inventaram absurdos como ensino de fazer brigadeiro de pote, uma disciplina para ensinar a fazer brigadeiro de pote. Foi uma bagunça, né? Esse novo ensino médio. A ideia era boa, mas a execução foi ridiculamente terrível, tá? Enfim, ninguém explicou o que era para ser feito. O governo impôs ali, sem explicar, sem fazer as necessárias formações, sem fazer as necessárias discussões, inclusive com a própria sociedade, tá? Muito bem. E aí nós temos uma situação que, no fundo, até hoje, tá? Nós mantemos a mentalidade escolar de 71, da escola como formadora de recursos humanos. E, dentro do novo ensino médio, é muito curioso que esse caráter de formação dos recursos humanos retornou de forma intensa, né? No Brasil inteiro, nós temos agora em todos os sistemas brasileiros, inúmeras novas matérias escolares, como empreendedorismo, como projeto de vida, como mentoria, tudo isso voltado para a formação de recursos humanos, sejam recursos no sentido da formação de operários, seja no sentido da formação de pequenos empresários, de empresários individuais ou pequenos empresários, tá? Isto é, a escola não como lugar de formação cultural, mas como lugar de formação de recursos, né, e humanos, isto é, como lugar de desumanização do homem, de objetificação do homem. E aqui nós chegamos ao problema central. Essa desumanização do homem, essa redução do homem ao papel de meio econômico e meio de consumo, né? Essa subtração, essa alienação da própria natureza do homem, né, em cada estudante, acaba produzindo a ampliação da desigualdade cultural e, consequentemente, da desigualdade econômica. Eu explico. As elites estudam em escolas que oferecem, e as elites eu estou falando da classe alta, realmente a classe alta, estudam em escolas que oferecem uma formação humanista, literatura universal, né? História de qualidade, geografia de qualidade, além das disciplinas científicas, tá? A classe alta vai estudar lá fora, vai estudar no exterior. A classe alta tem acesso a livros, tem acesso à arte, tem acesso à cultura. Você não vê aí, ou não, enfim, a rigor,
E eu estou falando da classe alta que tem dinheiro, eu estou falando da classe alta do ponto de vista político, tá? Do ponto de vista intelectual, né? Porque é possível você ter muito dinheiro e ser da classe mais baixa do ponto de vista cultural e político, e ser um imbecil, tá? E não mandar em nada no Brasil, e não mandar nem em si mesmo, nem na sua própria inteligência, no seu próprio corpo, tá? Então a classe alta coloca os seus filhos diante da cultura. E isso é muito nítido, tá? Isso é muito nítido. E conforme nós vamos descendo a pirâmide social e cultural brasileira, nós vamos vendo essa diferença entre a classe alta e as classes inferiores se aprofundar cada vez mais. E aqui nós retornamos ao que eu dizia no início desta aula, né, que é muito nítida a diferença cultural entre as escolas particulares e as escolas que ficam na periferia. E aqui a explicação é muito simples. Nas escolas da periferia, os pais não dão nenhuma atenção ao aspecto da formação artística, cultural, do letramento dos seus alunos, porque eles não sabem, ninguém pode oferecer aquilo que não tem, né? Eles não têm essa formação e, portanto, nem sabem o que é isso. E aí nós vemos os alunos da periferia tendo sonhos de vida que são sonhos de consumo. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, né? Eu quero, enfim, ter coisas. E isso revela justamente uma pobreza intelectual tremenda. Porque quando o seu objetivo de vida é participar do mundo do consumo, né, quando você não percebe nenhuma outra finalidade para a sua existência senão a de consumir, de comprar, você já se colocou numa situação de escravidão. E aí o papel da escola é justamente revelar para você, para essa criança, para esse adolescente, né, que existe, em primeiro lugar, essa situação e, em segundo lugar, a possibilidade de escapar dela. E aí não se trata somente de evitar, né, se colocar numa situação de servidão, porque às vezes isso será inevitável. Mas se trata de levar o jovem a perceber a sua real condição. E esse é um papel da escola que dificilmente pode ser realizado em casa, pelo homeschooling. A escola pode ter essa tarefa de libertar a consciência, de ampliar o horizonte da existência, né? E como é que ela faz isso? Em primeiro lugar, ensinando a ler bem, a escrever bem, a argumentar, a discutir, a debater com lógica, com rigor. E a perceber no discurso do outro todos os equívocos lógicos, né, todos os sofismas, né? Porque quem lê bem livros, lê bem o mundo. Quem não bem lê os livros, não será capaz de ler adequadamente a realidade. A leitura de livros corresponde à leitura do mundo, a nossa capacidade de entender as coisas escritas, as ideias, o encadeamento das ideias, é exatamente a mesma nossa capacidade de compreender as coisas tais como elas são no mundo da sociedade. Tá? Então, o sujeito imperfeitamente letrado será imperfeitamente letrado também em relação à compreensão da realidade social que o cerca. Em segundo lugar, a escola tem a função de retirar o estudante do seu meio, da sua casa, da sua família. Isso é importante, meus amigos. A escola tem a função de retirá-lo dali, de colocá-lo num outro lugar, de retirá-lo do seu bairro, da sua rua, né, dos preconceitos, dos prejuízos que o cercam, de retirar inclusive da sua cidade e do seu país.
no sentido metafórico, no sentido da retirada do sujeito das suas circunstâncias por meio da cultura, por meio da leitura, do acesso à arte, né? Da expansão da sua mente, da abertura do seu espírito para o que há de mais elevado na produção do homem no mundo. Seja na arte, seja na cultura, seja na ciência também. Tá? Então a função da escola é fazer isso. E só é possível fazer isso quando nós levamos o nosso corpo para outro lugar. E aí é o problema, é o perigo, e o absurdo, na verdade, da educação online. Não existe educação à distância. A educação é presencial. Porque um quarto não é uma escola. Um quarto não é uma universidade. Não existe universidade à distância, meus amigos. Não existe escola à distância. É necessário transportar não só a sua mente, mas o seu corpo para outro lugar. Porque estar em outro lugar, levar o seu corpo para uma outra circunstância, com pessoas diferentes, vindas de outros lugares, com professores vindo de outros lugares, com todas as interações que acontecem dentro e fora de uma sala de aula, que acontecem na hora do lanche, que acontecem no momento de descontração, que acontecem nas conversas paralelas, que acontecem nos bate-papos com os professores, tudo isso promove uma transformação interior no ser humano. Promove uma abertura espiritual no sujeito. Uma abertura que não aconteceria se ele estivesse no conforto de sua casa, tomando suquinho, tomando cafezinho, com a mamãe ali na sala, no seu quarto ali, diante de uma tela de computador. Ele estaria em sua casa, no conforto de seu lar. Não há essa transformação, que é justamente a própria essência da educação. A educação é transformação, é elevação do homem para uma outra situação existencial, por meio do acesso à cultura universal. Isso não acontece dentro de casa. Tá? Então, é necessário valorizar a escola. É necessário valorizar a universidade, sim. Mas uma universidade, uma escola que sejam libertadoras, que hajam como um meio de expansão da consciência do homem. Porque se você não fizer essa ascensão cultural na direção de uma vida superior, na qual você consiga enxergar de cima as relações afetivas, sociais, econômicas, profissionais que te prendem na existência, a maior chance é que você acabe vivendo uma vida vazia. Uma vida na qual você vai investir o seu tempo, a sua energia, tudo que você tem, para realizar um projeto que não é seu, para realizar um projeto de outra pessoa. É uma vida desperdiçada como recurso. Você será recurso. Né? Você será um meio e não um fim. Você terá valor, como produtor e consumidor, somente isso. Viverá, enfim, uma vida de escravo. Porém, uma vida de escravo na qual você tem certeza de ser completamente livre. Ou seja, a maior chance é que você viva uma vida completamente ilusória, uma vida inútil, uma vida na qual você vai desperdiçar todo o seu tempo, todo o tempo da sua vida, toda a força que você tem, todas as suas habilidades, não para encontrar um sentido para si mesmo, mas para realizar o projeto de vida de outras pessoas, de outras instituições, que não se importam absolutamente contigo.
Então, era essa a aula sobre desigualdade que eu queria dar hoje. Eu agradeço, né, a todos que chegaram até aqui e um grande abraço, um excelente domingo, uma excelente semana. Tchau.